Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Enzo e nessa aula vamos aprender sobre o was e o were. Primeiro, se você não assistiu as duas primeiras aulas que eu fiz, onde eu expliquei sobre os pronomes e sobre o verbo to be, e você ainda tem alguma dúvida nesse assunto, assista antes de assistir esse vídeo. Por quê? Porque o was e o were são o passado do verbo to be. Então é muito importante que você entenda o verbo to be antes de ir para o was e para o were. Vou deixar aqui na descrição. Na aula 1 eu expliquei sobre os pronomes e sobre o verbo to be na forma afirmativa. E na aula 2 eu expliquei sobre como utilizar o verbo to be para fazer perguntas e como fazer respostas negativas utilizando o verbo to be. Então, dá uma olhadinha lá e depois vem pra cá. Eu passei a aula, passei exercícios extras para você realmente dominar esse conteúdo. Muito bem. Se você não é inscrito no canal ainda, clique aqui em se inscrever aqui nesse canal. Estou passando aulas todas as semanas do inglês lá do básico até o avançado para você poder fazer um curso de inglês de maneira online, gratuita, com exercícios adicionais, com tabela de todo o conteúdo que eu passo aqui. Então se inscreve aqui, clica ali no sininho para receber todas as notificações que eu estiver colocando aqui no canal e vamos para a aula. Was e o were. Conforme eu expliquei agora há pouco, o was e o were são o passado do verbo to be, que é o verbo ser e o verbo estar. Mas como eu vou saber quando usar a palavrinha was e a palavra were? Vamos aqui para o documento do Word para ficar mais claro. Então vamos lá. O was e o were, eles são, como eu expliquei anteriormente, o passado do verbo to be. Então eles são o estar e o ser no passado. O was, ele vai ser utilizado quando o pronome que tiver ali na frase for o I, o he, o she e o it. O were, ele vai ser utilizado quando o pronome que tiver na frase for o you, o we e o they. É bem parecido com a regra do verbo to be, porque se for ver aqui, o was, ele está para todos os pronomes que são singulares e o were, ele está para todos os pronomes que são plurais, agora incluindo o you, que além de vocês, ele pode ser o você, né? Mas é bem tranquilo, bem fácil de memorizar essa parte. Então vamos pegar um exemplo aqui. Olha, se você é novo aqui no canal, você nunca assistiu nenhuma aula, todo esse material que eu passo aqui, as tabelas, tudo, eu coloco aqui no link aqui na descrição para você não precisar ficar copiando nada. Tudo que eu estiver passando aqui, tem bem mais coisa aqui embaixo e tal. Eu vou colocar no link aqui, você só vai lá no link depois, que você pode fazer o PDF. Eu faço um link também com exercícios adicionais sobre essa aula, utilizando as palavras novas que nós aprendemos toda a aula, utilizando os conceitos, no caso dessa aula, o was e o were, para você poder fixar o conteúdo, tá? Então depois de terminar o vídeo, vai lá e dá uma olhada, pega uns exercícios a mais para estar fazendo aí e acelerar o aprendizado. Então, muito bem. Eles eram jovens. Eles eram jovens. Eles, nós sabemos que a palavra they, quando utilizamos o they, utilizamos o were, aqui were é para o they were, e jovens, utilizamos a palavra young. Não é youngs, é young. Não é youngs, escrevi youngs. Não é youngs. Muitas palavras que nós temos um plural diferente do singular no português, no inglês nós não temos. Aqui, ó, por exemplo, professor e professores, nós temos teacher e teachers. Adolescente e adolescentes, temos teenagers e teenager. Kid e kids temos, mas o young nós não temos. Saúde, não existe saúdes, né? Vai continuar health. Saudáveis existe em português, mas em inglês não existe. Então, tem essa variaçãozinha diferente. Eu vou entrar mais a fundo especificamente nesse assunto em outra aula. Eu não vou estar trazendo os plurais, principalmente os irregulares, mas nessa aula vamos focar principalmente no was e no were. Então, tudo bem. Temos aqui, eles eram jovens, they were young. Very good. Muito bom. Então, agora temos ela era uma professora. Ela, she, era, was, a palavra aqui na tabelinha, she was uma professora.
uma e o eu não expliquei ainda, vou explicar agora nesse momento. O e o uma, nós vamos usar a palavra a ou an. A ou an. O a nós vamos utilizar quando a palavra seguinte tiver o som de uma consoante. O an vamos utilizar quando a palavra seguinte tiver o som de uma vogal. Então, no caso, é she was e a outra palavra é teacher. She was a teacher. Coloquei uma tabela aqui embaixo que você vai estar no link ali, junto com todo o documento, que ele vai estar tipo um lembrete para facilitar na hora dos exercícios também, tá? Também está nos exercícios adicionais lá essa tabela. She was a teacher. Você está aprendendo essa partezinha. Vamos pegar mais um exercício. Eles eram crianças. Aqui temos uma frase que não está mais na forma afirmativa, está na forma interrogativa. O eles eram crianças vai ser muito parecido para nós estarmos fazendo como nós fizemos com o verbo to be. Lembra que no verbo to be, quando nós tínhamos, por exemplo, uma frase I am happy, eu sou feliz, e eu quero mudar essa frase, fazer uma pergunta, em vez de falar eu sou feliz, eu quero perguntar eu sou feliz? Eu vou colocar o verbo to be na frente do pronome? Aqui é a mesma coisa. Eu vou estar colocando o was, you were na frente do pronome. Então, se fosse eles eram crianças, uma frase afirmativa, seria they were kids. Eles eram crianças. Agora, como não é uma frase afirmativa, nós vamos colocar o were na frente do pronome e temos a frase na sua forma interrogativa. Were they kids? Eles eram crianças? Bem tranquilo. Nós estávamos saudáveis? Aqui é a mesma coisa. Para fazer uma frase na forma interrogativa, é só colocar o was ou were na frente da frase. Então, para o nós utilizamos o were. Nós é o we were we healthy? Nós éramos saudáveis? Se você não entendeu, olha, vou escrever aqui na maneira afirmativa, que é we were healthy. E daí é só mandar o were para frente, vai ficar were we healthy? Beleza? Temos aqui eu não era uma criança. Eu não era uma criança é uma frase que agora está na negativa. Na negativa, utilizando o was e o were, é muito parecido com o to be. Lembra que no to be, nós simplesmente escrevemos a palavra not depois? É a mesma coisa aqui. Então, eu não era uma criança. Se fosse na forma afirmativa, seria I was a kid. O a é o uma, o kid não tem som de vogal, tem som de consoante. Agora, como não é, eu quero falar, eu não era uma criança, I was not a kid. É só colocar o not depois do was ou do were. Parece bastante conteúdo, porque nessa aula eu estou explicando o was e o were, explicando a maneira interrogativa, a maneira negativa. Então é muito importante que você faça os exercícios extras que eu vou estar providenciando para que realmente fixe, que não fique nenhuma dúvida mais para as próximas aulas também. Eu não era um adolescente. Eu não era um adolescente. Você deve estar pensando, já sei. I was, vai colocar o not e a teenager. Entretanto, temos outra maneira com que podemos falar o was, you were na forma negativa. O wasn't, you weren't. Deixa eu pegar a tabelinha aqui. O was not pode ser simplificado com a palavra wasn't. You were not
pode ser simplificado com a palavra weren't. Então, eu não era um adolescente? Vamos escrever dessa forma um pouco mais compacta. Eu não era um adolescente. I wasn't a teenager. Very good. Vamos pegar mais um example. Essa pergunta, vamos responder ela, vamos traduzir ela e depois nós vamos estar escrevendo a resposta na maneira negativa. Eles eram crianças, como é que nós fazemos? Como é uma pergunta, o was you were vai no começo da frase. Were they kids? Seria a tradução. Agora nós vamos responder e falar, eles não eram crianças. Lembrando que, se você tiver qualquer dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários, depois eu posso estar lá vendo, respondendo a dúvida, talvez até fazendo um vídeo específico, se tiver várias pessoas com a mesma dúvida, mas pelo menos eu posso estar tirando sua dúvida ali na hora, então escreve ali embaixo e vai auxiliar bastante para vocês. Eles não eram crianças. Tá. Vamos começar agora escrevendo na maneira mais compacta, na maneira mais rápida. Eles não eram crianças. They weren't. Tá aqui a tabelinha, você pode olhar depois. They weren't kids. E agora na maneira completa. They were not kids. Muito bem. Então é isso. Esse é o último exemplo que eu peguei, mas não se esqueça de ir lá embaixo depois para continuar praticando seu inglês. Aulas novas aí toda semana para estarmos aprendendo junto cada vez mais.